Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro de aulas. Você está na FAMET. FAMET é uma instituição de ensino superior, está há 12 anos no mercado da educação superior. E hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre psicanálise. Psicanálise é um dos cursos da FAMET. Nós temos vários outros cursos e outras áreas, mas psicanálise é o carro-chefe. Então nós estamos aqui hoje para falar sobre sintomas de crise de pânico e de ansiedade durante o Covid-19. Este é o nosso tema para hoje. Então vamos começar. Esse tema eu dividi bem didaticamente, para que você tenha de forma muito didática e esclarecida esclarecimento acerca de sintomas de crise, de pânico e de ansiedade nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, estamos vivendo no confinamento, estamos vivendo esses tempos de Covid-19. Mas para falar sobre pânico, síndrome de pânico, nós precisamos saber o que é pânico, o que é síndrome de pânico. A primeira coisa, o que é síndrome de pânico? Síndrome de pânico é um transtorno, é um dos transtornos mentais ou emocionais e é um transtorno de ansiedade. Ninguém que não tenha o transtorno de ansiedade vai ter síndrome de pânico, porque a síndrome de pânico deriva da ansiedade, do transtorno de ansiedade. E durante a ansiedade ocorrem crises inesperadas de desespero, de medo, de pavor. Isso é o pânico. Esse medo ou esse pavor pode ser relacionado com alguma coisa real ou pode ser relacionado com alguma coisa apenas imaginário. Mas acontece esse medo intenso de que algo ruim esteja acontecendo ou algo ruim está para acontecer. São pensamentos que perpassam a mente da pessoa durante a crise do pânico. Alguma coisa ruim está para acontecer, não obstante não haja alguma coisa que comprove que algo ruim vai acontecer, mas a mente da pessoa é invadida por esse tipo de pensamento. O psiquismo da pessoa é invadido por esse tipo de pensamento. Algo ruim vai acontecer. Embora não haja perigo iminente, a pessoa vai pensar assim e fixa o seu pensamento nesse foco, né? E aí acontece o pânico. Quem sofre de transtorno de pânico sofre crises de medo agudo de modo recorrente, inesperado. Ou seja, repetindo, quem sofre de síndrome de pânico sofre de um medo recorrente. E esse medo acontece inesperadamente. A pessoa está bem, está em algum lugar e de repente ela é acometida por esse medo ou essa preocupação excessiva, é um medo excessivo, e ele se torna recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação excessiva, persistente, com a possibilidade de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque do coração. Geralmente a pessoa que sofre a síndrome de pânico, ela tem esse pensamento, ela está sofrendo de um ataque do coração. Então ela passa a ter muitas dificuldades de respiração inclusive, que são dificuldades de equilíbrio. Ela passa a ter problemas cardíacos, sintomas de problemas cardíacos, mas ela não tem problemas cardíacos. Então, é tudo emocional, são psicossomatizações desse medo ou desse pavor descontrolado. Mas alguém pode perguntar, mas qual é a diferença entre síndrome de pânico e ataque de ansiedade? É a mesma coisa? Síndrome de pânico e ataque de ansiedade são a mesma coisa? Quando falamos de doenças do pânico, estamos falando de um sofrimento com grande ansiedade,
que a inibe realizar determinadas ações, já que ela se sente paralisada e com medo de prosseguir. O medo intenso e sintomas físicos podem ser bem presentes quando a crise começa, porém não se tem um motivo em específico, sendo que ela surge de forma repentina durante o dia ou mesmo no meio da madrugada. Aliás, não existe uma hora definida, um momento definido para a pessoa ser acometida pela síndrome do pânico. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer dentro de casa, pode acontecer na rua, pode acontecer dentro de uma condução, pode acontecer dentro do elevador. Ou seja, não há um momento específico em que vai acontecer a síndrome de pânico. E sempre acontece de forma inesperada e de forma muito intensa. Aí a pessoa perde o controle, perde o equilíbrio e ela fica totalmente refém da síndrome. Qual é o tempo de duração de uma síndrome de pânico? Você perguntaria. A síndrome de pânico pode durar entre 8 a 12 minutos. É o tempo que pode durar uma síndrome de pânico. Mas para a pessoa que está sofrendo da síndrome de pânico, esse tempo parece uma eternidade. Parece um tempo muito mais longo, devido às reações que ela passa a ter, reações emocionais e reações físicas. Então, cujas reações são sempre muito intensas. É exatamente por isso que o tempo parece uma eternidade, parece que não passa. Mas dependendo, isso varia de pessoa para pessoa. Há algumas pessoas que esse tempo pode ser de 1 hora, ou quase 1 hora. Depende da situação em que a pessoa está, da fragilidade emocional que a pessoa está. Se ela tem, por exemplo, tendências depressivas e tem um transtorno de ansiedade, então a síndrome de pânico pode ter uma duração bem maior do que 10 a 12 minutos. E nesse caso pode durar 1 hora ou mais de 1 hora. O medo intenso e sintomas físicos podem ser bem presentes, como já falei, ou seja, o medo e os sintomas. Já a ideia do transtorno de ansiedade aguda, ou ansiedade generalizada, que é a TAG, transtorno generalizado de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizada, TAG. A ideia de transtorno de ansiedade generalizada tem o mesmo fundamento, ou seja, um medo intenso e muitas vezes irracional, sentimento de paralisação, de não querer continuar. Mas, neste caso, a crise acaba sendo desencadeada por alguma situação específica. O transtorno de ansiedade generalizada, o termo generalizado e o termo transtorno, generalizado porque os sintomas se espalham, os sintomas ganham corpo, os sintomas ganham toda a mente e também o físico. Generalizado porque se generaliza. Transtorno porque acontecem alterações psíquicas, alterações metabólicas, alterações em todo o corpo. Por exemplo, no sistema cardiovascular vai acontecer alterações do ritmo cardíaco, vai acontecer algo parecido com cardiopatias, altera todo o estado de normalidade do sistema cardiovascular. Então, existem alterações, daí porque transtorno, e a palavra transtorno significa exatamente isso, alteração metabólica. Tal situação do transtorno de ansiedade pode ser várias situações podem levar ao transtorno de ansiedade, como também ao pânico. Como, por exemplo, só pelo simples fato da pessoa ir ao médico, a fazer uma consulta com o médico, ele já pode ter a sua emocionalidade alterada e sofrer de transtorno de ansiedade. Ele pode ter medo de agulhadas, ele pode ter medo de voar, como, por exemplo, embarcar num avião para uma viagem aérea, ele tem medo disso, é o transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade pode levar ao pânico. Eu já vi muita gente, eu já viajo desde 1987 de avião,
já fui a vários países para dar conferências, e eu já vi várias pessoas sofrerem pânico no avião, a ponto de ser chamado, ser necessário chamar o serviço médico de bordo, porque a pessoa está no avião. Então, tem muita gente que tem medo quando o avião vai largar, quando o avião vai descer, vai aterrissar. Quando é anunciado o processo de aterrissagem, a pessoa já começa a ficar com medo, com pavor, uma fobia, esse medo se transforma numa fobia, e aí está prestes a se instalar o pânico. E a ansiedade fornece os elementos desencadeadores para o pânico. É a ansiedade que faz isso. A pessoa que tem tendência para o pânico ou para o transtorno de ansiedade, ela tem medo de falar em público. Quando ela tem que falar em público, quer seja fazer um discurso, quer seja fazer a apresentação de um trabalho acadêmico, então ela é tomada por uma ansiedade incontrolável. E da ansiedade incontrolável e recorrente pode vir o pânico, a pessoa entra em pânico, e aí passar para um quadro bem mais grave, bem mais sério. Mas quais são os sintomas físicos para a pessoa saber, para você saber quais são os sintomas físicos da síndrome de pânico? Para você definir se a pessoa está com síndrome de pânico no momento que a pessoa está cometida pelo problema. Então, quais são os sintomas da síndrome de pânico? Primeiro, eu vou te dar aqui vários sintomas para você identificar a pessoa em síndrome de pânico. Primeiro, palpitações, coração batendo ou acelerado, batimento cardíaco acelerado, sudorese, outro sintoma, tremores ou estremecimentos, tremores de músculos, sensação de falta de ar ou sufocação, sentimentos de bloqueio, dor no peito ou desconforto, aquela dor recorrente, constringente, tipo uma agulhada no peito, que chama angina de peito ou angina pectoris. A pessoa tem isso, é uma dor no peito que causa desconforto. Náuseas ou desconforto abdominal, sentir-se tonto, instável, com cabeça leve ou desmaiar. Isso tudo são sintomas da síndrome de pânico. Outro, calafrios ou sensações de calor. Outro, parestesia, que é a sensação de dormência, ou formigamento de músculos. Chama-se parestesia. A pessoa tem isso. Desrealização, ou seja, sentimento de irrealidade, ou despersonificação, que é o sentimento da pessoa estar separada de si mesma. Ou seja, desrealização é um sentimento que a pessoa é cometido de irrealidade, ou seja, a pessoa não está numa situação real, não está vivendo uma situação real. Ela é como se ela estivesse desconectada da realidade de si mesma. O outro é despersonificação, é como se a pessoa estivesse separada de si mesma, ou seja, é como se houvesse uma divisão no ego. Aí a pessoa ficaria vivenciando nesse momento o que se chama de cisão de ego. E o ego é o centro, o centro, é o polo psicossocial e é o polo racional da personalidade. Aí a pessoa passa a viver esse momento como se tivesse esse polo estivesse fora do polo, ou seja, estivesse descontrolado, estivesse vendo descontrole, desequilíbrio do ego, ou seja, da personalidade. Outra coisa, medo de perder o controle e de enlouquecer. E por último, medo de morrer. A pessoa, no momento que ela está passando pelo transtorno, quase todos esses sentimentos, esses medos, acometem a sua mente. Se a pessoa tiver 6 desses sintomas aqui, então ela está com síndrome de pânico, está passando por um momento de síndrome de pânico. Vou repetir os sintomas: palpitação, coração batendo acelerado, sudorese, suor frio, né? Tremores ou estremecimentos, sensação de falta de ar ou sufocação, sentimentos de bloqueio, dor no peito, desconforto, náusea ou desconforto abdominal, sentir-se tonto, instável, com a cabeça leve ou desmaiar, calafrios ou sensações de calor,
parestesia, sensação de dormência e formigamento, desrealização ou despersonificação, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer. Se você está diante de uma pessoa que está tendo pelo menos 6 desses eventos, essa pessoa está vivendo nesse momento uma síndrome de pânico. Agora, o que causa a síndrome de pânico? Até hoje não existe estudos assim que provem definitivamente o que é que causa, qual é o fator desencadeador. Ainda não se sabe exatamente o que causa a síndrome de pânico. As pesquisas continuam na tentativa de encontrar o fator determinante da síndrome de pânico. Mas até hoje ainda não existe esse fator determinante em específico. Portanto, transtorno de pânico pode estar pode estar associado à estrutura genética da pessoa, do indivíduo. O transtorno está associado a transições significativas que ocorrem na vida. Deixar a casa dos pais, por exemplo, para a faculdade, se casar ou ter o seu primeiro filho. São todas essas principais transições da vida que podem criar estresse, determinar um estresse e levar ao desenvolvimento de transtorno de pânico. Ou seja, basicamente, o transtorno de pânico tem que estar associado, hoje, se não é genético, está associado a um estresse constitucional, ou seja, a pessoa constitui um estresse, alguma situação alheia à sua vontade, constitui um estresse e a partir desse estresse se desencadeia a síndrome de pânico. Ou seja, são suposições a partir de estudos de pesquisas, mas não existe cientificamente uma comprovação disso. Informações sobre a doença, ou seja, sobre a síndrome de pânico, indicam que certos grupos são mais propensos a desenvolver o distúrbio. Em particular, as mulheres são mais propensas que os homens a desenvolver a doença, a desenvolver a síndrome de pânico. Recorrer a drogas ou álcool para tentar lidar com o transtorno de pânico, por sua vez, pode piorar os sintomas. Ou seja, droga nunca é boa em situação nenhuma, mas se a pessoa ela tem tendência a síndrome de pânico e de repente ela está pressentindo que vai entrar na síndrome e aí ela beber ou então usar droga, aí vai acelerar o quadro, vai piorar a situação. Então não resolve, pode contribuir para causar de uma forma bem acelerada a síndrome e causar inclusive algumas situações mais sérias, mais graves a partir do transtorno. Agora, o que é que você pode fazer durante uma crise de pânico? O que é que nós podemos fazer diante de uma síndrome de pânico? E nesses tempos de coronavírus, nesse tempo de Covid-19, é muito propenso para que as pessoas fiquem ansiosas, se tornem ansiosas. Aliás, a semana passada, numa das nossas lives, eu falei sobre a origem do termo ansiedade, ou seja, o significado da palavra, etimológico da palavra. Ansiedade vem do latim anxia, que quer dizer estreito. Anxia mais ang, quer dizer estreito. E eu disse que a vida do indivíduo, quando ele está ansioso, fica estreitada. É como se o indivíduo estivesse num beco. E realmente, em situação de confinamento, a vida realmente fica estreita. Você fica confinado dentro de casa, você não sai, principalmente as pessoas que estão em área de risco. É como se a pessoa estivesse realmente numa situação estreita. A vida se torna estreita, a mente se torna estreita, as emoções, inclusive, se intensificam e causam tensões maiores. Aí isto alimenta a ansiedade. De fato, tem muita razão a etimologia da palavra quando dá como sentido para a palavra, significado para a palavra, o estreito, o significado de estreito, a vida fica estreita. Durante uma crise de pânico, isso acontece. A pessoa se sente diminuída, a pessoa se sente subestimada, a pessoa se sente estranha, ela se sente estreita.
Então, quer na síndrome de pânico, quer na ansiedade, porque as duas estão entrelaçadas, estão intrinsecamente relacionadas, acontece esse estreitar, esse estreitamento na vida da pessoa. E nesse momento que estamos passando, nesse momento de confinamento, de quarentena, é comum que a pessoa viva esse estreitamento, ok? Durante a crise de pânico, seu corpo vai apresentar diversos sintomas estranhos que vão lhe tirar do eixo. Você pensa que vai enlouquecer, que vai morrer, acaba perdendo a lógica das coisas e a crise toma conta de sua cabeça. Ela está apenas na sua cabeça. Mas então, o que você vai fazer durante a síndrome de pânico? É a pergunta que você pode fazer. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer durante a síndrome de pânico? Quer dizer, o pânico está na sua cabeça. E da cabeça emanam, ou seja, do cérebro, emanam as ordens. O nosso cérebro é muito complexo. A nossa mente é muito complexa. E é da nossa mente que emanam as ordens. A nossa mente, o nosso cérebro, é como um quartel-general de onde emanam as ordens, todas as ordens para a funcionalidade do corpo. Ou seja, então, a síndrome está na cabeça, está na mente. Então, quando você, de repente, sente que está em pânico, vai começar um pânico, então a primeira coisa que você deve fazer é tentar controlar os pensamentos. Tentar controlar o núcleo dos pensamentos. O que é que você pensa nesse momento? Não pense no pior. Pense que as coisas vão entrar no eixo, vão voltar para o controle. Então, isso é suficiente, isso é muito importante para que você possa, em situação de pânico, possa parar o pânico. Existe um método inovador que pode dar, de uma vez por todas, fim a esse momento e a esse tormento conhecido como pânico. Muitas pessoas, quando sofrem uma crise de pânico, acabam sendo, algumas vezes, levadas para o hospital com suspeita de ataque cardíaco, infarto, mas acaba sendo constatado que ela não tem absolutamente nada de cardíaco. E quando voltam para casa, essas pessoas realmente acham que estão ficando realmente loucas, porque elas estavam pensando que estavam num processo cardíaco, num processo de que ela estava ameaçada pela morte. Então, depois que ela volta do hospital, ela volta com a sensação de que está ficando louca. Essa sensação ainda é alimentada pelo pânico. Mas ao contrário do que muitas pessoas que têm a síndrome de pânico pensam, isso não é verdade. Essas sensações são consequências da doença que afeta o estilo de vida da pessoa progressivamente. Em alguns casos, há uma evolução para a agorafobia, ou seja, em alguns casos, algumas pessoas, a síndrome de pânico evolui para outro transtorno, que é o transtorno de agorafobia. Então, o transtorno evolui, a síndrome de pânico evolui. Rememorando, a síndrome de pânico está intrinsecamente ligada, relacionada com o transtorno de ansiedade. Eu gosto até de dizer que a síndrome de pânico deriva do transtorno de ansiedade e é alimentada pelo transtorno de ansiedade. Então, se é assim, a coisa mais sábia que se pode fazer para sair do pânico, para controlar o pânico, é exatamente tentar controlar a ansiedade. Porque quando você controla a ansiedade, você domina a ansiedade, você exerce domínio sobre a sua ansiedade, então você acaba gerando domínio sobre o seu pânico, dominando o seu pânico e saindo do pânico. Uma outra pergunta que geralmente as pessoas fazem: como lidar com uma crise de pânico? Bem, é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Não vou dizer para você que lidar com a crise de pânico é uma coisa fácil. É uma coisa milagrosa, é uma coisa da hora, de um momento para o outro, você domina a crise de pânico. Não é bem assim. Aliás, quando a pessoa está sob a crise de pânico,
ela perde o domínio. Ela não tem domínio sobre si mesma, sobre seus pensamentos, sobre as suas atitudes, sobre as suas reações emocionais. Ela perde o controle disso. E esse espaço de tempo em que a pessoa está sobre a síndrome é um espaço de tempo em que ela não tem o domínio da sua razão, do seu raciocínio. Então é preciso que ela se prepare. Se a pessoa sofreu uma síndrome de pânico, é imprescindível que ela comece a se preparar, se preocupar e comece a se precaver com relação a um possível segundo episódio. Então ela começa a se precaver no sentido de aprender ou ser treinado a controlar a síndrome de pânico. Existe um treinamento. Esse treinamento instala um condicionamento mental. Aí você, com esse condicionamento mental instalado, com base nesse treinamento, você tem uma probabilidade muito maior de controlar a síndrome de pânico, de lidar com a sua síndrome de pânico. Quando a crise de pânico chegar, vou te dar algumas orientações. Quando você for acometido pela crise de pânico, então, tente ignorar os seus sentimentos. Tente ignorar os seus sentimentos. Existe uma estreita relação entre pensamento, sentimento e comportamento. Existe uma estreita relação entre pensamento, sentimento e comportamento. Quando nós pensamos alguma coisa, nós passamos, consequentemente, a sentir isso que pensamos. E quando sentimos o que pensamos, há uma tendência de colocar em prática aquilo que sentimos, que pensamos, e agora há uma tendência de colocar em prática, ou seja, de partir para a ação, partir para o comportamento. Então, a primeira coisa que você deve fazer na hipótese da crise de pânico é você controlar os seus sentimentos. Não dar vazão aos seus sentimentos, ou seja, não permitir que perpasse a sua mente, a partir dos seus sentimentos, pensamentos estranhos, pensamentos de doença, pensamentos patológicos. Evite pensar. Nesse momento, você deve evitar pensar. Pensar doenças. Pense positivamente, pense que você está bem, mas não fixe o pensamento. Não permita uma fixação do pensamento na doença. Ou seja, controle esse tipo de pensamento para que você não permita, não se torne refém do comportamento. Então, você pode sentir que está passando mal. É um sentimento. Mas se você der asas ao pensamento realmente que você vai acontecer de você pensa que está infartando, você pensa que vai morrer, você pensa uma série de coisas que têm significado patológico, então não dê asas a esse tipo de pensamento, apenas sinta, porque se você der asas ao pensamento, você vai dar oportunidade ao comportamento, e aí, de fato, você vai ser dominado pela crise. Então, o que é que você deve fazer para lidar com a crise de pânico? Primeira coisa, controle os seus sentimentos. Segunda, não deixe que os seus sentimentos dê asas ou crie ou determine pensamentos. Terceiro, não deixe que os seus pensamentos leve ao comportamento, a tomar atitudes. Então, se você tiver condições intelectuais e mentais de controlar os seus sentimentos, os seus pensamentos, então você não irá à prática, não irá ao comportamento, não permitirá que o comportamento aconteça. Essa é uma arte, é uma técnica. Controle o sentimento para que você possa controlar os pensamentos e para que você possa evitar o comportamento. Tente pensar em alguma coisa muito boa, que lhe faz bem nesse momento. Inverta o pensamento negativo, inverta por um pensamento positivo. Crie um novo foco, crie uma fixação nova. Pense em algo bom, em algo extraordinariamente abençoador para a sua vida. Assim, a química cerebral. Quando você está pensando, o pensamento gera uma química cerebral. Essa química cerebral chama-se catéxia cerebral. Catéxia é uma química que, ao mesmo tempo, determina uma força. A força do pensar. Catéxia cerebral determina a força do pensar. Isso acontece por comunicação química.
Então, no momento que você está fixado o pensamento, está fixando o pensamento em algo ruim, em algo patológico, aí então você vai permitir que a química cerebral determine o patológico, determine o anormal, em vez do normal. E saiba uma coisa, a distância entre o anormal e o normal é muito ínfima, é muito pequena. Então, não permita que o pensamento anormal dê asas a sentimentos e a sensações patológicas. Então, aproxime o seu pensamento de coisas boas, de pensamentos negativos, pensamentos de saúde. Faça um exercício mental nesse momento. Eu estou bem, não há nada de ruim acontecendo comigo, e se estiver acontecendo alguma coisa, eu sou superior a isso, eu domino isso, eu estou acima disso. São palavras de ordem que você determina para o seu inconsciente. Quando você determina a palavra de ordem, você fala com o seu consciente. É o seu consciente que determina o inconsciente, essas palavras de ordem, para evitar o pior, ou seja, o patológico. Como dissemos antes, isso é uma questão de treino. E se você realmente quer vencer essa doença ou qualquer outra doença, precisa aprender a lidar com ela para superá-la. Recentemente, ou seja, vai fazer 4 meses, eu tive um AVC isquêmico. E no momento que eu estava tendo AVC, eu pressenti pelos sintomas que era um AVC. Então, é um acidente vascular cerebral. Aí, então, de imediato, eu pensei e admiti que estava tendo um AVC. E então, comecei a pensar, esse AVC não vai prevalecer, ele não vai me dominar. Eu sou mais forte que isso. Eu consigo evitar esse... Então, você está me vendo hoje aqui, faz 4 meses que eu tive AVC, e com a forma de pensar, eu determinei a minha forma de pensar naquele momento me permitiu instalar um condicionamento de normalidade. E moral da história, eu me recuperei do AVC em 28 dias. Isso é inédito para a medicina. A pessoa leva pelo menos 6 meses para se recuperar, e esses meses ficam sequelas. Eu tenho a minha nora, por exemplo, o pai dela teve AVC. Ele está há 1 ano vivendo as sequelas do AVC. Ou seja, ele entrou em pânico quando ele teve o AVC. Ele sofreu psiquicamente dores muito fortes, e aí então ele foi dominado pelo AVC. Ele não conseguiu superar o AVC até hoje, há 1 ano. Então, quando você determina para o seu psiquismo, você determina com o seu psiquismo consciente, é o seu psiquismo inconsciente, ele não registra, porque o psiquismo inconsciente tem o registro químico de tudo que acontece conosco. Então, quando você se autodetermina a não se submeter, a não se tornar refém da doença, então isso instala um condicionamento de normalidade na sua mente consciente, e isso é registrado. Então, esse registro vai dar a você esse condicionamento que dá a você o suporte para vencer toda a situação ruim desse momento, toda a situação patológica desse momento. Então, aprenda, mas isso é um aprendizado, é uma aprendizagem. Você aprende com o tempo, você aprende com você mesmo, na medida que você se autoconhece, você tem um autoconhecimento, você exercita. Isso que eu fiz foi o exercício da saúde, da inteligência emocional. Eu uso a minha inteligência emocional há muitos e muitos anos. Então, quando alguma coisa ruim está para me acontecer, eu uso a inteligência emocional para determinar condicionamentos, para descobrir, identificar o que está acontecendo e, a partir daí, determinar condicionamentos de superação. Por isso que eu superei sem sequela nenhuma. Então, lide com o seu pensamento na medida que você se conhece a você mesmo, você utiliza a sua inteligência emocional. A inteligência emocional é riquíssima, é importantíssima para que nós usemos, só traz benefícios, muitos benefícios, benefícios de saúde, benefícios de intelectualidade, benefícios na sua vida como um todo. Então, aprenda a lidar com a crise de pânico ou com qualquer outra crise, determinando condicionamentos através da sua inteligência emocional. Outra prática que pode lhe ajudar a vencer a crise de pânico
é respirar fundo e contar até 100. Parece uma brincadeira o que estou te dizendo, mas não. Isso é algo prático, algo real. Respire, pare, respire fundo, conte até 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conte assim, ligeiramente, até chegar no 100. Por quê? Porque você não vai permitir que a doença tenha espaço. Fazendo assim, você fecha os espaços mentais para o transtorno, você fecha os espaços mentais para a doença. E aí, quando chegar em 100, você renovou a sua oxigenação. E aí você tem instalado o condicionamento que vai te dar a superação sobre o transtorno, sobre a doença, sobre qualquer doença. Não deixe, outra coisa, não deixe o seu orgulho falar mais alto e procure ajuda. Tem muita gente, principalmente homens, que são reticentes a procurar ajuda. Então, por isso que morrem mais homens do coração de ataques cardíacos do que mulheres. Ou seja, os homens têm um orgulho cultural de não buscar ajuda, de não buscar pessoas para ajudar, não ir ao médico. Tem muita gente, muitos homens que têm uma resistência tremenda, e até hoje, apesar de ser psicanalista há 39 anos e de ser doutor em saúde, medicina de saúde mental, até hoje eu não consegui identificar as razões lógicas e a racionalidade dessa resistência das pessoas procurar ajuda, procurar um médico, procurar um profissional de saúde para receber ajuda imediata para que ele possa vencer as suas enfermidades. Então, com tratamento adequado, as chances de cura são muito grandes e você pode voltar a ter a sua vida normal completamente. Como eu consegui. Em 28 dias, em 30 dias eu estava de volta às minhas atividades, dentro de uma normalidade, que era a mesma normalidade antes do AVC. Ou seja, mas isso é um treinamento, como eu já falei, isso é um condicionamento mental, mas isso depende de você, isso não é um privilégio meu, é uma primazia de todas as pessoas. Você pode ter essa primazia de instalar condicionamentos mentais de superação. Uma outra pergunta que geralmente as pessoas fazem: é possível tratar o pânico? Há tratamento para o pânico? A resposta é sim, com certeza. Há tratamento para o pânico. Na hora do ataque, é importante tentar controlar a respiração, controlar os seus sentimentos, controle a sua respiração, ou então respire ligeiramente, mas controladamente, para que não haja espaço vago na sua mente para que a doença domine. Então, procure o autocontrole. No nosso cérebro tem um mecanismo que se chama homeostasia cerebral, homeostasia psíquica. O que faz? Qual é o benefício da homeostasia psíquica? É exatamente determinar equilíbrios mentais, determina a autodeterminação, ou seja, instala o mecanismo da autodeterminação. Homeostasia, equilíbrio entre psíquico, equilíbrio entre o psiquismo consciente e o psiquismo inconsciente, ou seja, homeostasia. Na medida que você procura controlar os seus pensamentos, controlar a sua respiração, na medida que você coloca em prática os postulados, os ensinos da inteligência emocional, você se torna um homem ou uma mulher mais capaz de vencer as intempéries, de vencer os seus transtornos, de vencer as suas dificuldades, de vencer as intempéries do seu tempo. Ou seja, você é uma pessoa competente de ajudar-se a si mesma, não apenas de ajudar os outros. Nós nos preocupamos muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos preocupamos em ajudar os outros, mas ao mesmo tempo, ou seja, concomitantemente, ao mesmo tempo, nós nos esquecemos de ajudar a nós mesmos. E muito pouca gente sabe que tem os requisitos dentro de si para vencer as suas dificuldades, vencer os seus obstáculos, vencer as suas crises. Nós temos reservas de forças psíquicas que nos dão essa competência, essa capacidade. Mas como você não utiliza a sua inteligência emocional, então você não identifica essas reservas psíquicas.
Daí a importância de você pesquisar sobre inteligência emocional. Eu sempre falo isso, eu sempre ensino sobre isso, porque eu gozo dos benefícios da inteligência emocional há muitos anos. E o mais recente foi esse do AVC. Então, ataque de pânico tem tratamento com certeza. Ou seja, o mais fundamental é tentar encontrar a origem do sentimento. A origem do sentimento que deu vazão ao pânico. Então, nesse momento, pare e comece a investigar, fazer uma investigação introspectiva. Qual é o sentimento que eu estou tendo que está me empurrando para o pânico? Então, quando você identifica o sentimento, fica mais fácil para você, então, controlar o seu pânico, para você administrar e gerenciar as suas emoções. É importantíssimo você conhecer os sentimentos, conhecer qual é o fator desencadeador, que sentimento está desencadeando, e aí você vai identificar a emoção desse sentimento. E aí passe a gerenciar, seja gerente das suas emoções, seja o gestor de suas emoções. E aí você, que é um aprendizado você ser gestor de suas próprias emoções. Eu faço isso. É exatamente por isso que eu sou bem equilibrado. Eu não me entrego ao pânico, nem entrego os meus pontos assim muito fácil, porque eu procuro, quando estou tendo uma emoção descontrolada, eu procuro gerenciar essa emoção, eu procuro identificar a emoção, eu dou nome à emoção, eu identifico a emoção, a partir daí eu dou nome a essa emoção, e aí eu vou gestar ou gerenciar a emoção, na tentativa de encontrar o controle de superação da emoção. Então, isso é basal para que você supere as suas emoções descontroladas, as emoções do pânico. Através do tratamento, outra coisa, não fique só no gerenciamento das suas emoções. Procure um profissional de saúde, procure um psicanalista, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure o pessoal especializado em saúde mental, saúde emocional. Primeiro faça prevenção, seja uma pessoa que faz a sua própria prevenção, e depois de vencido o problema, agora você deve procurar um tratamento. Exatamente esse tratamento para o pânico, bem como para o transtorno de ansiedade, é um tratamento multidisciplinar. Ou seja, multidisciplinar como assim? O que é um tratamento multidisciplinar? É um tratamento analítico, é um tratamento que passa por análise, psicoterapia, e passa pela prescrição medicamentosa. Ou seja, multidisciplinar é um tratamento que depende do remédio e depende da análise. Para o transtorno de pânico, assim como o transtorno de agorafobia, assim para o transtorno os transtornos obsessivos, os transtornos de humor, transtorno de ansiedade, esses tratamentos são todos multidisciplinares. Se você fizer só o medicamentoso, não vai levar muita coisa, não vai ser eficiente como deveria ser. Se você fizer só análise mentais, quando eu falo de doença mental, eu não estou dizendo que a pessoa portadora de uma doença mental é doida, é louca, a não ser o psicótico, a pessoa que tem uma ansiedade, a pessoa